Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre medidas de comprimento. Mas não se engane, nem sempre as medidas de comprimento elas tinham um padrão, elas tinham algo definido. Eram muito imprecisas e isso acabava atrapalhando o dia a dia dos comerciantes. Um exemplo, antigamente se utilizava polegar, se utilizava o tamanho da mão, se utilizava o tamanho do pé, o tamanho de um passo para realizar algumas medições. Mas você percebe como isso pode variar de pessoa para pessoa? Então, para padronizar uma medida, foi adotado o metro como uma medida fundamental e universal. Então, é uma unidade de medida que é fundamental e universal, que hoje, em qualquer lugar do mundo, sempre um metro será um metro. Perfeito? Então, não esquece disso, que o metro ele passou a ser, a nossa unidade de medida fundamental, e um metro aqui no Brasil é um metro nos Estados Unidos, é um metro na Europa, é um metro no Canadá, no continente africano, na Ásia, em qualquer lugar do nosso planeta, um metro sempre será um metro. É uma padronização exatamente para não ter mais essas alterações de medidas. Antigamente, quando um governante morria ou passava o trono para uma outra pessoa, sempre havia essa mudança no tamanho das padronizações, no tamanho da mão, no tamanho do pé, no tamanho do polegar, e isso dificultava muito para os comerciantes, não só daquela região, mas de outras regiões. Então, essa padronização facilitou muito a vida, não só dos comerciantes, mas também daquelas pessoas que utilizavam de medidas durante o seu dia a dia, desde construções até deslocamentos. Então, pessoal, vem com a gente, vamos entender medidas de comprimento. As medidas, elas têm como unidade principal, fundamental, o metro, que nós vamos representar pela letra M, mas existem os múltiplos, que são unidades maiores, e os submúltiplos, que são unidades abaixo, menores que o metro, tá certo? E aí, professor, quais são esses múltiplos? Os múltiplos, pessoal, nós temos o quilômetro, tá certo? Nós temos aqui o quilômetro. Temos HM como hectômetro. DAM como decâmetro. Então, essas são as três unidades de medida maiores que o metro, ou seja, são os múltiplos do metro. Perfeito? E para você encontrar o múltiplo do metro, basta você pegar o metro e multiplicar por 10, você tem o decâmetro. O metro multiplicado por 100, hectômetro. E o metro multiplicado por 1000, quilômetro. Então isso quer dizer que em 1 quilômetro nós temos quantos metros? 1000 metros. Então 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Isso quer dizer também, professor, que 1 quilômetro, olha aqui, 1 quilômetro nós temos 1000 metros. Em 1 hectômetro nós temos 100 metros. E em 1 decâmetro nós temos 10 metros. Então percebam que essas unidades, esses múltiplos, são maiores que o metro. São unidades maiores. Perfeito? Agora, pessoal, existem também os submúltiplos, que são unidades menores que o metro. E para isso, nós temos aqui algumas abreviações. DM seria decímetro.
cm seria centímetro. mm seria milímetro. Perfeito? Então, pessoal, essas são as unidades menores que o metro, o nosso submúltiplo. Agora, 1 decímetro, ou seja, é 1 metro dividido para 10. Então, 1 decímetro é 1 metro dividido para 10. 1 centímetro é 1 metro dividido para 100. E 1 milímetro corresponde a 1 metro dividido para 1000, ou seja, é a milésima parte de 1 metro. 1 centímetro é a centésima parte de 1 metro. E 1 decímetro é a décima parte de 1 metro. Perfeito? É como se você pegasse 1 metro e dividisse em 10 partes, tá certo? 10 partes iguais, aquela parte seria 1 decímetro. Ok? Agora, pessoal, sabendo dos múltiplos, que são unidades maiores que o metro, e submúltiplos, que são unidades menores que o metro, nós podemos transformar essas unidades. Transformar uma unidade de uma unidade para outra. Mas para isso vamos reconhecer primeiro as unidades. km, quilômetro. hm, hectômetro. DAM, decâmetro. m, metro. dm, decímetro. cm, centímetro. mm, milímetro. Então, identificando esses símbolos, nós temos que lembrar que sempre que você sai de uma unidade maior para uma unidade menor, você multiplica o seu número. Então, ó, aqui, sempre que você sai de quilômetro para milímetro, para hectômetro, decâmetro, sempre que você vai nesse sentido, você multiplica. Isso quer dizer que você vai realizar aí uma operação de multiplicação. Perfeito? Agora, professor, sempre que eu for no sentido contrário, ou seja, dos menores, dos submúltiplos, certo? Para os valores maiores, nós vamos realizar o quê? Uma divisão, ok? Então, nós realizamos divisão quando nós saímos de valores menores para valores maiores. Perfeito? Dos submúltiplos para os múltiplos, dividimos. Dos múltiplos para os submúltiplos, multiplicamos. Ou seja, pessoal, se nós quisermos sair aqui do quilômetro para o hectômetro, nós vamos multiplicar por quanto, né? Essa é uma pergunta. Nós vamos multiplicar por quanto quando nós queremos transformar de quilômetro para hectômetro? Nós multiplicamos por 10. Então, de quilômetro para hectômetro, nós multiplicamos por 10. Agora, pessoal, se você quiser, né, deixa eu melhorar aqui a nossa imagem. Se você quiser transformar de hectômetro para decâmetro, você também vai multiplicar por quanto? Multiplica por 10. E se você quiser transformar de decâmetro para metro, multiplica por 10. Ei, e se eu quiser transformar de forma direta, ó, de quilômetro para metro? Bem simples, né? Basta multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 e, portanto, de quilômetro para metro, nós vamos
multiplicar o nosso número por 1000. Perfeito? Então, pessoal, bem simples. Professor, se eu andar uma casa, se eu pular uma casa, eu coloco um zero. Um e um zero. Se eu pular duas casas, eu coloco o número 1 seguido de dois zeros. E se eu pular três casas, professor, ó, uma, duas, três. Se eu pular três unidades de medidas, três casas, eu vou também fazer o quê? Colocar o número 1 seguido de três zeros. Tranquilo? E você realiza a sua multiplicação. Agora, imagine só que você não queira, né, realizar multiplicação, que você queira realizar a mudança de uma forma mais simples, essa alteração de uma forma mais simples. Como exemplo, ó, em vez de você transformar de 5 quilômetros para hectômetros, em vez de você fazer de quilômetro para hectômetro multiplicar por 10, sabe o que você faz? A vírgula do seu número está aqui no final à direita. Você mexe essa vírgula, uma casa. Uma casa decimal porque você deu um pulo. Uma casa decimal porque você multiplicou por 10. Mas se por acaso você multiplicasse por 100, você deslocaria a sua vírgula, duas casas decimais. Então, professor, eu quero transformar 5 km em hectômetro. Bem simples. Você vai encontrar aí 50 hectômetros. Perceba o que aconteceu. A minha vírgula estava aqui após o 5, sempre à direita. E aí, pessoal, eu me desloquei uma casa para a direita. Ah, professor, então perfeito. Como eu desloquei uma casa para a direita, bem simples, o que eu encontro? Eu encontro 50 hectômetros. Perfeito? Ah, professor, mas se eu quisesse me deslocar aqui, de quilômetro para milímetro, eu vou deslocar quantas casas? Eu vou multiplicar por quanto? Bem simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dei 6 pulos, andei 6 casas, então é um número 1 seguido de 6 zeros. Ou seja, de quilômetro para milímetro eu vou multiplicar por 1 milhão. Isso mesmo, 1 seguido de 6 zeros. Tranquilo? Professor, perfeito, compreendi que para transformar de uma unidade maior para uma unidade menor, nós multiplicamos por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão. Mas se eu quiser transformar de uma unidade menor para uma unidade maior? Pessoal, bem simples. Se você quiser transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, você vai dividir. Só que você vai dividir por quanto? De milímetro para centímetro, você divide por 10. Agora, de centímetro para decímetro, você também divide por quanto? Também divide por 10. E de decímetro para metro, você também divide por quanto? Você também divide por 10. Observe uma coisa, que se você quiser sair de milímetro para decímetro de forma direta, você quer sair de milímetro para decímetro de forma direta. E aí, o que acontece, professor? É a mesma coisa de eu dividir 2 vezes por 10, ou mesmo dividir aqui o meu número por quanto? Por 100. Perfeito? Então, pessoal, essas divisões e multiplicações são muito importantes para que vocês façam as transformações nas unidades de medida. Mas vamos representar essas unidades de uma outra forma. Olha aqui. Então, representando aqui as unidades de uma outra forma, na horizontal, representei na vertical. Agora, na horizontal, nós temos aqui o metro. Aqui nós temos o decímetro, centímetro e o milímetro. E à esquerda nós temos o
quilômetro, hectômetro, decâmetro. E a pergunta que eu faço é, segue o mesmo padrão, o mesmo esquema. Quando eu saio de uma unidade maior para uma unidade menor, olha aqui, ó, dos múltiplos para a direita, eu vou multiplicar por 10. Mas caso eu me desloque da direita para a esquerda, tá certo? Dos submúltiplos em direção aos múltiplos, eu vou fazer o que, professor? Eu vou dividir esse número por quanto? Divide por 10. Tranquilo? Lembre-se, se você quer transformar aqui, ó, 1 quilômetro em metro, certo? Vamos transformar 1 quilômetro em metro. Vamos lá, nós vamos dar 1, 2, 3 casas, 3 deslocamentos para a direita. Mas, professor, 3 deslocamentos para a direita, eu vou multiplicar o meu número por 1 seguido de 3 zeros, eu vou multiplicar o meu número por 1000. Mas, professor, se eu não quiser multiplicar, posso deslocar a vírgula? Pode sim, ó. A vírgula do número 1 está aqui, eu vou ter que acrescentar alguns zeros. E vamos aqui, ó, vou representar aqui a vírgula do meu número 1 está aqui, ó, à direita, né? Um número inteiro, então a vírgula está à direita, mas ela não precisa aparecer. E aí eu vou me deslocar 1, 2, 3 casas. Olha só, mais uma vez à direita, essa vírgula não precisa aparecer. Então, pessoal, você tanto pode fazer essa transformação realizando a multiplicação por 1000 ou alterando a vírgula 3 casas para onde? Para a direita. Mas, professor, e se eu sair de uma unidade menor para uma unidade maior? Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que você tem 10 metros e você vai transformar, né, de metro para decâmetro. E aí, bem simples, né? Quando você sai de metro para decâmetro, olha aí o que acontece. De metro para decâmetro, você vai ter que dividir o seu número por 10. Então, ó, você vai ter que realizar aqui uma divisão por 10. 10 dividido para 10, você terá como resposta o quê? 1 decâmetro. Mas, professor, e se eu quiser só deslocar a vírgula? Bem simples, ó. A vírgula está aqui, à direita do nosso 10, depois do zero, e aí eu vou deslocar uma casa. Para onde? Para a esquerda. Sempre que você sai de uma unidade menor para uma maior, a sua vírgula sai da direita para a esquerda. Então, ó, a minha vírgula ela saiu aqui atrás do zero, à direita do zero, para a esquerda. Ah, professor, e deslocou quantas casas? Uma casa. Ó. Eu dei um pulo, a minha vírgula se desloca uma casa decimal para a esquerda. Tranquilo isso? Bem de boas? Então, pessoal, vamos seguindo aqui no nosso conteúdo, que diz o seguinte: aprendendo a fazer essas transformações de unidades, treina mais um pouquinho, resolve algumas questões e vem com a gente. A gente vai para a primeira observação, multiplicação por 10 100 mil. Pessoal, sempre que você tiver uma multiplicação por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, basta deslocar a vírgula para a direita. Então, ó, 2 vezes 10, nós temos como resposta 20. Ah, professor, como é que você respondeu assim tão rápido? Bem simples, ó. A vírgula se deslocou, ó, estava aqui, depois do 2, ela se deslocou uma casa para a direita, ficando, portanto, ó, 20, só que essa vírgula aqui no final não precisa aparecer. Tranquilo? Então, ó, 45 vezes 100, mais uma vez, eu tenho 2 zeros, então a minha vírgula vai se deslocar 2 casas para a direita. Então, galera, a minha resposta, acrescenta agora, ó, 2 zeros. 45 e 2 zeros, nós vamos ter aqui, ó, a vírgula se deslocou 1, 2 casas, tá certo? Ficou aqui depois desse zero, porém não precisa aparecer. Então, não esquece disso. Perfeito?